Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Heloísa, eu sou estudante de História e sou amiga da Yara. Eu sei que vocês estão sempre acostumados a ver ela aqui, eu fico apenas nos bastidores ajudando ela, mas hoje ela não pôde dar essa aula, então eu vou dar no lugar dela. Bom, a gente vai falar sobre a Era Vargas. Bom, então, dando continuidade aqui nas aulas da Yara, hoje a gente vai falar sobre o Estado Novo, que é a terceira fase do governo Vargas, mas eu acho que é sempre válido fazer uma revisão. Então, o Vargas, ele alcançou o poder a partir da Revolução de 1930, que pôs fim na República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite, que não era considerada uma república para todos. E um marco no governo dele foi a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo se opôs ao governo federal e saiu com uma derrota vitoriosa, vamos dizer assim, porque eles saíram derrotados do conflito, mas alcançaram o objetivo, que conseguiram a mudança do interventor e também conseguiram a Constituição. E a partir dessa Constituição, e a partir dessa Constituição, as eleições ficaram previstas para o ano de 1938. E a partir de 1937 já se iniciou as campanhas eleitorais. Os candidatos eram Plínio Salgado, que era o integralista, Armando Vieira Salles, que era governador de São Paulo, e José Américo Almeida, que era o indicado para a sucessão de Vargas. Na história, eu acho sempre interessante a gente, com uma visão privilegiada, né, a posteriori dos acontecimentos, a gente analisar e perceber como os planos não foi algo aleatório, como os planos já estavam dados, já tinham um plano em mente. E a pretensão de Vargas fica evidente nas suas ações. A gente pode ver que Vargas ele não pretendia abandonar o cargo dele, e tanto que ele não apoiou nenhum dos candidatos e nem se candidatou para o cargo da presidência, porque ele não tinha intenção nenhuma de sair daquele cargo. Ele só precisava de um pretexto para dar o golpe, e no caso foi o Plano Cohen, como vocês sabem, o documento falso, e que alegava que existia uma ameaça comunista no Brasil, o que permitiu que o Vargas alarmasse e declarasse um estado de sítio, um estado de guerra. E a partir desse golpe se inicia o Estado Novo. Deixa eu ver aqui. Política e torturas se tornaram frequentes. Até mesmo a Ação Integralista Brasileira, que foi um partido que apoiou o golpe de 1937, passou a ser ilegal assim como os outros partidos. E ele acabou gerando revoltas, porque eles esperavam, na verdade, conseguir até mesmo cargos dentro do governo Vargas, mas as revoltas foram sem sucesso, que resultou em prisões e exílios. Um desses participantes que se revoltaram foi um Plínio Salgado. Ele é um exemplo, porque ele esperava ter um cargo de ministro da Educação dentro do governo Vargas e, na verdade, ele acabou sendo exilado. Bom, o populismo também marcou o governo Vargas, que nada mais é do que um conjunto de práticas políticas que trabalha para que a população sempre tenha uma imagem positiva do Vargas. Ele chegou até mesmo a criar, em 1939, a DIP, que é Departamento de Imprensa e Propaganda, censurou os meios de comunicação para que apenas informações que fossem favoráveis a ele, informações positivas sobre ele, fossem divulgadas. Teve também a Hora do Brasil, que é um programa de rádio, que era um instrumento para divulgar as ações do governo, e essa propaganda estava até mesmo em materiais didáticos das escolas. A consolidação das leis do trabalho foi muito importante para a criação, para a construção dessa figura simbólica do Getúlio Vargas, porque ele ficou conhecido como o pai dos pobres e o pai dos trabalhadores. Sendo assim, o Getúlio Vargas ficou como um guia, um pai para os brasileiros, que merecia sua fidelidade. Bom, e aqui a gente tem duas imagens. A de baixo, que na verdade é uma fotografia, mostra como o trabalhador se sentiu amparado pelo Vargas. E aqui na outra, que é uma ilustração, mostra o Vargas com o presidente, com as crianças, e tem um textinho ali que fala sobre a importância de se ensinar o patriotismo para as crianças. E essa ilustração eu já vi caindo no vestibular, então é importante quando cair ela, você já pensar no populismo, já pensar na propaganda do Vargas, no departamento de propagandas. É interessante também como a gente vê como o Vargas se apresentou como o amparo em forma de pessoa.
Porque, assim, desde o início do seu governo, ele se apresenta como um amparo para esses momentos de fragilidade, de instabilidade. Voltando do início, 1930, as pessoas estavam cansadas daquela república que não atendia a todos. O Vargas apareceu e acabou com essa república e entrou no governo. Em 1932, com a derrota de São Paulo, o Vargas se apresentou como uma pessoa que estava concedendo para a população, estava entregando para a população a Constituição, não como alguém que teve lutas, teve que enfrentar São Paulo e acabou perdendo, porque o Vargas no fim teve que entregar o que São Paulo estava pedindo. E aí no final ele criou uma situação de instabilidade, uma situação fictícia de que havia uma ameaça comunista e ele de novo se apresentou como estou aqui para salvá-los, para ampará-los, assim como eu amparo os pobres, como eu amparo os trabalhadores. O modelo político-econômico do governo Vargas foi pautado na nacionalização e na estatização, assim incentivando e investindo na indústria base nacional e incentivando as pessoas a substituírem a importação pela produção interna. Outra coisa que também foi incentivada foi um projeto nacional desenvolvimentista, que incentivava a expansão populacional, também conhecida como Marcha para o Oeste, e o que causou alguns conflitos entre indígenas e imigrantes. Bom, pode-se dizer que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi decisiva para o fim do governo Vargas, para o fim do Estado Novo. Primeiro a gente tem que entender que, diante do avanço nazista, os Estados Unidos tomaram algumas estratégias de cautela, e uma delas foi a ampliação de relações com os outros países, principalmente da América do Sul. E o Brasil, apesar de ter uma afinidade, uma aproximação ideológica com os países, com a ideologia nazifascista, ele tentou extrair algumas vantagens dessa relação de aproximação. E assim fez um acordo com o presidente Roosevelt para negociar algumas exportações e os Estados Unidos importou do Brasil produtos que seriam favoráveis para esse momento propenso à guerra, que seria borracha e ferro. O Brasil, até então, acho válido repetir, embora o presidente tivesse uma afinidade política, com uma afinidade ideológica com o nazifascismo, inclusive Getúlio Vargas até escrevia cartas para Hitler, ele era um admirador de Hitler. O Brasil era considerado um país imparcial diante da guerra. Então, a partir desses acordos, dessas negociações com os Estados Unidos, a Alemanha deduziu que o Brasil teria escolhido o lado dos aliados e atacou e afundou alguns navios mercantes brasileiros, o que gerou muitas manifestações populares por aqui e o que foi crucial para a entrada do Brasil para a guerra, porque até então, aqui mesmo no território brasileiro, ninguém acreditava que o Brasil iria realmente entrar para a guerra e combater lá. Diante disso, aqui no Brasil tinha até um dito popular que falava que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E por causa disso, que a Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada para a Itália para lutar, levou mais 20 mil brasileiros em junho de 1944, o seu logo ilustrava uma cobra fumando. Aqui também na esquerda a gente tem uma propaganda do Estado Novo, que mostra, tem um escrito abrindo o caminho para a vitória, e mostra uma mão atacando um navio ou segurando um navio como se fosse atacá-lo mesmo, como se fosse o fim daquele navio. O que faz alusão ao ataque sofrido pelos brasileiros pelos alemães. O apoio do Vargas aos grupos aliados, a sua escolha de ficar ao lado deles na Segunda Guerra Mundial, gerou algumas contradições e questionamentos aqui no Brasil. Como é que as pessoas se perguntavam como é que o Vargas e os brasileiros vão apoiar e lutar as democracias, sendo que dentro do próprio país deles não havia democracia, havia uma ditadura do Vargas. E além disso, a volta dos combatentes para o Brasil gerou muito entusiasmo e a derrota do nazifascismo inviabilizou qualquer regime autoritário, inclusive o regime do Vargas. Se fez questionar qualquer regime autoritário. Então se iniciou uma luta pela democracia, inclusive a UNE, a União Nacional dos Estudantes, também foi criada nessa época por universitários que estavam questionando o governo Vargas, que foi perdendo as forças. E aí, em 1945, acabou a censura à imprensa, a anistia foi decretada, os presos políticos foram libertos e novos partidos políticos foram organizados.
O Getúlio se vê obrigado a marcar as eleições para presidente da República, deputados e senadores para 2 de dezembro daquele ano. E há 2 candidatos. Os candidatos são o General Gomes, que era major brigadeiro da Aeronáutica, e o General Dutra, que era ministro da Guerra do Getúlio Vargas. Ficou tampado aqui, peço desculpas, mas é o General Dutra. Durante essa fase de eleições, surgiu o movimento do queremismo, que ficou conhecido assim porque as pessoas carregavam placas falando queremos Getúlio, não queriam que Getúlio deixasse o poder. A gente pode ver aqui que o Getúlio, a partir disso, que ele alcançou o seu objetivo de se apresentar como um amparo para essas pessoas. Esses movimentos foram de círculos populares, trabalhistas, teve também o movimento do catolicismo, e aqui nas placas a gente pode ver, queremos Getúlio porque queremos nos aposentar. Lá atrás, na placa da direita, bem no cantinho, também está falando do movimento operário que gostaria de manter o Getúlio no poder. Então a gente vê o Getúlio alcançando o seu objetivo. Olha, aqui nesse escrito a gente pode ver os motivos pelos quais as pessoas alegavam a permanência do Getúlio, exigiam a permanência do Getúlio no cargo da presidência. E é muito importante prestar atenção em cada palavra tida aqui, porque a gente vê que todos os esforços do Getúlio, a criação do departamento de propaganda, a criação, a censura para que só fossem divulgadas informações que lhe fossem favoráveis, a gente vê que todos os esforços tiveram sucesso. Porque o Getúlio não é apresentado aqui, a gente quer o Getúlio porque ele é um bom presidente. Não, a gente quer o Getúlio porque ele tem bom coração. Eu acho muito legal observar isso e também é colocado assim também que Getúlio soube dirigir e resguardar o Brasil na fase mais tormentosa que a humanidade já passou. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, Getúlio se apresentando como um amparo para a sociedade, não como um presidente que está fazendo o dever dele, e nem que as ações dele são o dever do presidente, as ações dele são as ações do Getúlio, de bom coração, como é dito aqui. Outra coisa também importante também é esse trecho que fala que o Getúlio viu que o trabalhador tinha deveres e lhe deu direitos. O Getúlio ele se apresenta como essa pessoa que concede coisas, como retomando a ideia, como ele tem bom coração, ele concede coisas. Também retomando aquela história da Revolução de 32, em que Getúlio ele se viu obrigado a promulgar uma Constituição e ele faz parecer como se ele estivesse concedendo para a população essa Constituição. Então, nosso Getúlio, ele é um político muito inteligente e realmente todos os esforços dele tiveram um grande sucesso. Até o dia de hoje, até os dias atuais, a gente vê pessoas que idolatram Getúlio. Há cartas antigas que falam que eu trabalho muito, um diário, por exemplo, eu trabalho muito, mas graças a Deus, Deus colocou Getúlio na minha vida porque seria pior, já teria morrido de tanto trabalhar se não tivesse existido Getúlio. A população realmente, por isso que a população idolatrava essa figura de Getúlio Vargas, ele se tornou um líder super carismático. Esse aqui é o último slide da aula e é só narrando como foi o fim do Estado Novo, porque a gente já conheceu os motivos que levaram a esse fim. E peço desculpas, não sei porque o slide ficou assim, então eu vou ler para vocês aqui do outro computador. Em 29 de outubro de 1945, a alta cúpula do Exército liderou um golpe que retirou Getúlio Vargas do poder e assumiu o governo o presidente do Supremo Tribunal Federal José Linhares. No entanto, as eleições foram mantidas, pois acredito que eles tenham tirado Getúlio, pois viram que a situação estava saindo fora do controle, o apoio para que Getúlio permanecesse, e as eleições foram mantidas, assumiu esse novo presidente, mas apenas temporário, porque as eleições foram mantidas, e ficou estabelecido que se formaria uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição Nacional, porque lembrando, a Constituição antiga de 1937 foi criada pelo Getúlio e ele apontava a supremacia do poder central, no caso o poder dele, diante de todos os poderes. Então, naquela Constituição, todo o poder estava destinado a Getúlio. Por isso tinha necessidade de criar uma outra. Além disso, era uma Constituição totalmente autoritária e antidemocrática. Aí o candidato Eurico Gaspar Dutra, que foi apoiado pelo Getúlio Vargas, venceu. Vale lembrar que a população
tinha uma admiração pelo Getúlio Vargas e com certeza iria votar no candidato apoiado por ele. Dutra saiu vitorioso do pleito e com cerca de 55% dos votos. Getúlio Vargas tornou-se deputado, assim como Luiz Carlos Prestes, e o regime de Estado Novo foi encerrado. Para finalizar a aula, eu sei que pode parecer repetitivo, mas é muito importante focar nas ações de Getúlio Vargas e como elas contribuíram para que o Getúlio construísse essa imagem. Desde do começo do seu governo, do seu poder, lá em 1930, quando ele entrou, assumindo esse papel de um amparo nas situações de fragilidade, nas situações de instabilidade do país e de fragilidade da sua população. E esse papel permitiu com que ele ficasse até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial.